Você já imaginou descobrir um segredo milenar que poderia transformar sua maneira de operar no mercado financeiro? Pois é, hoje eu vou te revelar como a estratégia de Fibonacci, que foi inspirada por um gênio matemático do século XIII, pode ser sua aliada nas suas operações dentro do mercado financeiro. E assim fazendo que suas operações sejam mais inteligentes e eficazes, botando mais dinheiro no seu bolso. Fique comigo até o final e descubra como aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações. E deixe o seu comentário, eu quero saber se você já conhecia a história de Leonardo de Pisa. Antes de mergulharmos nos gráficos e estratégias, vamos fazer uma viagem no tempo. Leonardo Fibonacci não tinha ideia de que sua sequência descoberta enquanto estudava a reprodução de coelhos se tornaria uma ferramenta essencial no toolkit de traders séculos depois. Mas o que faz essa sequência ser tão especial? Simples, ela aparece em tudo, meus queridos, na natureza. Da disposição das folhas em um ramo até as proporções do corpo humano, indicando uma ordem universal subjacente. E se há ordem, meus amigos, há previsibilidade, que é exatamente o que nós precisamos para ser lucrativo no mercado financeiro. Nascido em Pisa no final do século XII, Leonardo Fibonacci era filho de um comerciante italiano. Sua juventude foi marcada por viagens pelo Mediterrâneo, onde teve o primeiro contato com o sistema numérico hindu-arábico. Fascinado pela simplicidade e eficiência desse sistema, Fibonacci viu seu potencial para revolucionar o mercado e a matemática na Europa. Em 1202, Fibonacci publicou um livro que introduziu o sistema numérico hindu-arábico no Ocidente, mas foi um simples problema sobre a reprodução de coelhos. Mas a sequência começa fácil, é assim, ó: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e por aí vai. Aí vocês me perguntam, mas como que isso pode fazer algum sentido? Simplesmente a gente tem a soma dos dois últimos números da direita. Então vai ficar mais ou menos dessa maneira, só para vocês entenderem. A gente começa contando como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai, né? Nessa sequência de Fibonacci a gente conta da seguinte forma: 0, 1. Esses dois números, a gente visualizando, né, a soma desses dois números, daria o resultado de 1. Então a gente ficava 0, 1 e o resultado, que seria 1. Então 0, 1, 1. Beleza? Então, os dois últimos dígitos agora foi o 1 e mais 1, que foi o resultado do dígito passado. Então a gente juntando esses dois, vai dar o resultado 2. Então fica 0, 1, 1, 2. E aí depois a gente vem 3. Por quê? Porque 2 mais 1, 3. E depois a gente vem 5. Por quê? 3 mais 2 igual a 5. E assim sucessivamente. É isso que tá em todo o universo. Então, é loucura, cara. É loucura. Então, basta vocês estudarem mais um pouquinho aí que vocês vão entender que o negócio é doido de verdade. Mas, irmão, não leva mal não. Como é que essa sequência que foi descoberta, ó, a mocota, hoje vai fazer sentido no mercado financeiro? Você tá de zoeira com a minha cara, né? Tudo se resume nos níveis de retrações de Fibonacci, que é uma ferramenta incrível, aonde as plataformas de mercado financeiro utilizam para dar para os seus operadores analisar determinado ativo ou ações. Mas doidão, que níveis são esses? Você tá maluco? Esses são pontos de inflexão: 23.6, 38.2, 50, 61.8 são os 4 pontos de inflexão mais significativos na Fibonacci que a gente tem no mercado financeiro. Beleza, ajudou bastante, meu querido. Mas agora me diz uma coisa: quando foi que a gente saiu de 0, 1, 1, 2, 3, 5... para 23.6, 38.2, 50% e 61.8. Diz pra mim, é isso que eu não tô entendendo. Como é que você tá falando de uma coisa, você tá parecendo meu professor de matemática. A gente tá falando de uma coisa, depois você vai pra outra. Pelo amor de Deus, me ajude, né? Vamos lá que eu vou explicar pra todos vocês o que esses níveis, né, de retração de Fibonacci tem a ver com a Fibonacci em si, descoberta por Leonardo de Pisa. Vamos lá, região 23.6, ela é uma região que você divide um número da sequência de Fibonacci, que
seria o 34, por 3 posições à direita. Ou seja, a gente vai dividir esse número 34 por um número que está 3 posições à direita no sequencial de Fibonacci, que seria o dígito 8. Então, 34 dividido por 8, a gente teria um resultado de 0,235. E isso dá aproximadamente, meus queridos, 23,6. Genial, né? O 38,2 a gente utiliza 2 dígitos à direita, no sequencial de Fibonacci, que seria o dígito 13. Então, a gente dividindo 34 por 13, a gente teria 0,382, que no caso daria um 38,2%. Os 50% que a gente tem dentro da nossa Fibonacci, ela não é necessariamente retirada da própria Fibonacci em si, mas foi utilizado dentro da Fibonacci como lógica do mercado, descoberta por Nelson Elliott. É basicamente isso. Se eu não tiver falhado a memória o nome desse rapaz. Mas enfim, Elliott descobriu que o mercado, toda vez que ele se movimenta numa tendência de alta ou de baixa, tende a retrair 50% em uma onda corretiva da impulsão anterior. Então, ou seja, foi necessário colocar esse 50% lá, porque é muito famoso, se chama regra de ouro, né, que a gente tem no mercado. Muitas pessoas gostam dessa região de 50% de Fibonacci. Na região 61,8, ele é imediatamente dividido pelo número à direita. Então, ou seja, no primeiro número à direita, antes do 34, é o 21. E a gente tem ali 21 dividido por 34, que é aproximadamente 0,618, que no resultado dá 61,8. Este nível ele é definido pelos traders como razão áurea, é o ponto mais crítico de retração. Na Fibonacci a gente também tem uma região chamada 100%. Essa região geralmente é a região de reversão de tendência. Ali a gente não vai efetuar a operação. Agora vamos simplificar para todos vocês o seu entendimento sobre a Fibonacci, como que vocês podem estar aplicando isso e fazendo dinheiro. Logicamente, o intuito aqui é que vocês utilizem essa técnica e coloquem dinheiro no seu bolso. Então vamos lá. Primeiramente, vocês precisam saber que Elliott foi o que trouxe a Fibonacci para o mercado financeiro, pois ele percebeu que o mercado ele se movimenta a favor de ondas de fractal. Então, ou seja, a gente pode encontrar ondas em determinados ativos e não tendências íngremes. Ou seja, o mercado não só sobe, ele sobe em uma impulsão, também como pode descer em uma impulsão, e ele também corrige, que é o contrário da impulsão. Como assim? Se a gente está falando de uma tendência de alta, a gente vai encontrar uma impulsão de alta. Então, o mercado vai impulsionar o preço do ativo para uma possível alta. Se a gente estiver falando de uma tendência de queda, por exemplo, a gente também encontra uma impulsão, só que dessa vez de queda. Então, a gente tem impulsões de queda, assim como a gente tem impulsão de alta. Mas o que define que essa onda é uma impulsão ou essa onda é uma onda corretiva? É simplesmente quando a gente observa o nível de correção que a gente tem nessa onda, que é de aproximadamente 50%, que é aí que é onde entra a nossa Fibonacci, né? Então, você pode observar que a nossa pernada de impulsão, ela sempre é maior que a outra pernada, que vem ao contrário daquela região. Então, ou seja, a gente sempre vai identificar isso primeiramente. Então aqui eu sei que é uma pernada de impulsão e aqui é uma pernada corretiva. Após a gente saber isso, a gente sabe exatamente como que o mercado está naquele momento e também tem que obedecer uma das regras das teorias das ondas de Elliott. A primeira regra é: a gente só tem apenas 5 ondas. Essas são as 5 ondas principais. A primeira onda é a onda de reversão de tendência. É a onda que vai dar início a uma tendência. Então, por exemplo, você pode observar que o mercado ficou meio morno, né? E depois dele ficar meio morno, ele simplesmente teve uma pernada muito forte. Então, a gente considera essa pernada como onda 1. Essa pernada que deu início à nossa tendência de alta. E como vocês podem observar, depois dessa pernada de impulsão, a gente tem a pernada de correção, que é a nossa onda 2, ok? Então a gente tem a nossa pernada de correção. Depois da nossa pernada de correção, a gente tem uma nova pernada de impulsão, que é a onda 3. Geralmente essa onda ela é maior do que essa onda principal. E a gente tem claramente em nosso exemplo aqui. É uma onda muito maior. Então a gente teve aqui a nossa onda 3. Depois da onda 3, a gente tem a nossa onda 4. Ela vai ter uma correção maior do que a correção da segunda onda, que foi aqui. Então você pode observar que, de fato,
concluiu esse processo e a gente teve uma correção muito maior do que essa correção que tivemos aqui. Se a gente traçar uma Fibonacci, a gente vai identificar que isso daqui é uma correção de basicamente 23,6, certo? E aqui já é uma correção de 61,8. Então a gente teve bem mais correção nessa onda aqui do que nas outras ondas. Mas Buda, por que você está considerando isso daqui tudo uma onda corretiva, sendo que essa onda deu um pico de alta aqui nesse exato momento? É pelo motivo muito lógico. Para isso daqui ser uma onda de impulsão e a gente considerar uma nova correção a partir de outro momento, então, ou seja, seria a onda 4 ou a onda 5, a gente teria que ter um topo maior, ou seja, um topo ascendente para dar indício que essa é de fato a onda 5. Então a onda 5 ela é a maior de todas. Então você pode observar aqui, ó. Vamos recalcular. Vamos botar em azul, ó. Onda 1, onda 2. Onda 1, impulsão, 2, corretiva. Onda 3, impulsão, onda 4, corretiva. E depois a gente vem com a onda 5, que é a onda de finalização dessa tendência. Como você pode observar, essa onda 5 aqui foi aonde a gente não pegaria mais operações utilizando a Fibonacci e utilizando as ondas de Elliott. Então você pode observar que nessa onda aqui a gente já pode ter uma possível de reversão de preço. Dito e certo, Elliott certo mais uma vez, a gente teve uma forte queda. E a gente está analisando nesse exato momento o ativo do Bitcoin. Mas isso daqui, meus queridos, é análise técnica gráfica. Funciona para qualquer ativo que você queira estar efetuando suas operações. Sempre quando a gente for operar com a Fibonacci, a gente vai fazer o seu traçamento nas pernadas de impulsão. Então, ou seja, sempre quando a gente tiver uma projeção daquele ativo a favor da tendência que a gente está operando, vocês vão observar, certo? Que a gente vai ter simplesmente essas ondas para a gente operar e sempre traçando a favor das ondas de impulsão, né? Que é onde a gente traça a nossa Fibonacci. Depois da onda 5, né? A gente não operaria mais, a gente identificaria que essa tendência já simplesmente já se esgotou e não vai continuar mais em tendência de alta. Dito e certo, a gente teve uma forte queda após a formação de um topo duplo dentro dessa mesma onda, ok? Mas Buda, eu quero saber de fato como que eu faço para encontrar os pontos de compra e de venda. Calma, é agora que a gente vai mostrar onde se encontra esses pontos e como que você faz o traçamento da sua Fibonacci. Aqui a gente só mostrou as ondas de Elliott, os padrões e estruturas que a gente precisa para poder obter uma funcionalidade perfeita da nossa Fibonacci. Então vamos lá. Vocês vão observar, tá, que a gente vai pegar a ferramenta aqui, ó, que é essa daqui, ó. Retração de Fibonacci. Em qualquer plataforma que você operar hoje de mercado financeiro, a gente vai encontrar essa retração de Fibonacci. E o que vai determinar se a operação vai ser vitória ou derrota é, logicamente, o mercado no qual você está operando. Mas, enfim, vamos analisar aqui que a gente teve uma onda de impulsão. Vocês iriam observar que essa movimentação iria acontecer a partir do seu topo, né, formado... Opa, deixa eu só excluir aqui que eu queria aproximar aqui, ó. A partir desse topo que foi formado aqui, a gente pode encontrar talvez uma possível onda de correção. Então a gente, analisando desse fundo até esse topo, a gente traça a nossa onda de impulsão, tá? E logo depois disso a gente teve a onda de correção, que você pode observar que ela respeitou na região de 0,38 de Fibonacci, 0,382 de Fibonacci, como vocês estão vendo aqui, que é a nossa região de 38,2%, tá? Eu tinha chutado 23,6, mas ela desceu um pouco mais, foi para 38%, que é uma das regiões mais relevantes de ponto de entradas. Então o que é que você vai precisar aqui? Um gatilho de reversão, um gatilho de retração de preço, só para você entrar na sua operação. Eu aqui observaria que o mercado impulsionou. Quando o mercado voltou, eu analisaria que essa região aqui, ó, esses pavis que foram deixados dentro dessa região de 38,2 de Fibonacci, a gente pode ter sim a nossa região de compra. Então a gente vai comprar exatamente nessa região a favor da próxima pernada, beleza? Após a próxima pernada se concretizar, né, vocês vão observar aqui, ó, que essa pernada, ela tem que ser maior, é regra, tá? Regra das ondas de Elliott. A pernada 3, ela tem que ser muito maior do que a pernada 1 que a gente teve. Então, logicamente, a gente encontrou esse topo dentro dessa região aqui, que foi o maior topo,
né, dentro de toda essa movimentação, que a gente teve o dobro de movimentação. Aqui a gente teve 100%, vamos supor que tivemos 100% de projeção. Corrigiu 38,2%. Depois ele projeta 200% em relação a essa outra projeção que a gente teve, certo? Então a gente poderia ter a região ali, ó, de 38,2 como gatilho de entrada, 38,2 tá aqui, desculpa. 38,2 como gatilho de entrada, 0,5 que é 50% de como gatilho de entrada e 61,8 que são as três regiões que as pessoas mais operam quando estão utilizando a Fibonacci. Então a gente pegaria novamente uma possível compra. Mas por que compra, Buda? Porque simplesmente a gente está trabalhando com a tendência de alta, então a gente não vai operar contra a tendência de alta. E as ondas de impulsão são sempre de alta. Então, logicamente, quando a gente pegar uma compra dentro dessa região de 0,5 ou dentro da região de 61,8 e às vezes a região de 0,78, que é a 78,2, a gente simplesmente identifica, ó, dentro dessas regiões possíveis gatilhos de compra, como padrões de candlesticks e tudo mais. E assim a gente dá continuidade. A gente tem uns pontos ali de inflexão, né, que a gente dá para poder pegar a nossa operação e vocês precisam ficar bastante atentos nesses pontos para que vocês tenham os melhores resultados utilizando a Fibonacci. Agora que você entendeu a magia por trás dessa ferramenta incrível que é a Fibonacci e tenha gostado talvez desse vídeo, não se esquece, cara, deixa o seu like que a gente vai estar produzindo, né, mais vídeos como esse, onde vocês me motivam bastante, deixando também o seu comentário e dando o seu feedback do que vocês acharam, se é pra gente continuar com vídeos desse tipo, com essa didática. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, espero que todos vocês tenham gostado, não se esqueça de fazer todas essas coisas, de engajar aqui conosco, para poder estar nos ajudando e se ajudando também. Afinal, você recebe notificação, o YouTube entende que você entendeu. E é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima.